a gente faz uma priorização, né? A gente tem umas escolhas que a gente tem que tomar no caminho. Então, olha, quais são os requisitos que, de fato, não podem deixar de ser atendidos? Então, a gente tem uma lista, né? A gente tem uma metodologia de priorização de requisitos que vai me dar um ranking. Então, dentro daquele ranking ali, o primeiro é o que eu não posso deixar de atender. Então, é a minha prioridade. Aí você vai, vou descendo esse ranking. Vai ter alguns que estão mapeados, a gente sabe que é importante, mas que pode ser que a gente não priorize naquele momento. O Flatfish foi pensado para ser residente e apenas de tempos em tempos ser lançado e retirado para fim de manutenção mesmo dele próprio. Então, isso ajuda nas questões de bateria também, porque aí nessa garagem, né, que a gente pode chamar assim, que a gente chama de docking station, é submersa, cabeada, que é como um outro ativo, né, de instalação de óleo e gás. Ele doca, recarrega as baterias, transmite dados, então isso aí já facilita todo o processo, porque é algo que não precisa ser móvel, né? Como o restante da instalação, ele por si só sai, realiza as missões, retorna. Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Continuando a nossa série especial gravada em estúdio aqui em Salvador, hoje nós vamos falar de projetos muito interessantes, de inovação, de robótica, e eu tenho certeza que você vai curtir essa conversa. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Ana Tereza Borba. Ela é graduada em Engenharia Elétrica pela Federal da Bahia, mestranda em Gestão e Tecnologia Industrial pelo Senai Cimatec, especialista com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Trabalha com inovação desde 2018 e atualmente gerencia as áreas de robótica e eletrônica do Senai Cimatec. Ana, seja muito bem-vinda ao Capital Projects Podcast. Muito obrigada, André. Agradecer o convite também aí de vocês, para a gente falar um pouquinho dos nossos projetos. Acho que vai ser muito interessante. Estou aqui também com a Rebeca Torinho Lima, mestre em modelagem computacional e tecnologia industrial pelo Senai Cimatec, especialista em controle e automação, engenheira eletricista com 11 anos de experiência em projetos de P&D nas áreas de eletrônica embarcada, robótica móvel e sistemas autônomos. Atualmente é líder de projetos de robótica para o setor elétrico e de óleo e gás. Rebeca, seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Também agradeço o convite. Espero contribuir bastante. Para mim vai ser um prazer bater esse papo com vocês aqui. Tenho muita curiosidade para saber sobre os projetos de inovação e de robótica que vocês estão conduzindo. Mas para a gente começar, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a atuação do Senai Cimatec, qual que é o papel, qual que é a função da instituição, para que o nosso público possa conhecer um pouquinho mais. Perfeito. O Senai Cimatec a gente chama de um ecossistema, né, em que a gente tem inovação, com muitos projetos de PDI, que hoje é de fato o nosso carro-chefe, tá? Mas a gente também tem uma base educacional muito forte. A gente tem cursos técnicos, a gente tem engenharias, arquitetura, a gente tem também graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação, enfim. É um ecossistema bem diversificado, mas de fato o nosso carro-chefe é a inovação. A gente faz muitos projetos de pesquisa, hoje muito para o setor de óleo e gás, mas a gente também faz para o setor elétrico, a gente faz muito fomento à indústria, né? A nossa ideia é de fato atender a indústria, né? Perfeito. E nesse sentido a gente acaba trabalhando com o estado da arte, né? E o que grupos de pesquisa em todo o mundo fazem, a gente está perseguindo no Cimatec, né? Então, a gente até brinca, né? Que é um oásis aqui na região. Isso que é bem interessante, né? Poder trabalhar com inovação, poder trabalhar com o estado da arte, como vocês comentaram, sim, dentro de um ecossistema que vai fomentar tanto a parte de ensino como a parte da indústria, trazendo soluções e investindo numa área que é tão importante para que a gente possa avançar, tanto em projetos como em operações mais eficientes e mais seguras. Sim, exato. Então, estou bem curioso para saber um pouquinho sobre alguns dos projetos, né, que a gente já foi conversando antes, fui dando uma pesquisada, e um deles que tem sido bastante noticiado é o Flatfish. Sim. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse projeto, que desafios que ele veio para atender, a dificuldade de se produzir um projeto como esse, como é que é essa jornada? Bom, o setor de óleo e gás, eles têm muita dificuldade de mapear o que está no fundo do mar de forma segura, né, digamos assim,
tentando minimizar os riscos operacionais que existem. Então, hoje, muito desse mapeamento pode ser feito, por exemplo, através de mergulhadores, mas aí você envolve colocar um ser humano debaixo d'água por um período de tempo. Então, a ideia desse projeto foi muito também de você mapear o que está no fundo do mar, mapear ativos, fazer inspeção de dutos de forma segura e autônoma. Então, o Flatfish, de fato, ele é um robô autônomo submarino para fazer inspeções no fundo do mar. Então, ele vai, por exemplo, passar pelas pipelines, né, pelos dutos, que a gente chama, submarinos, e ele vai mapeando o que é que está acontecendo ali naquele duto, se tem algum local de falha, enfim, e mandar esses dados para a superfície. Tudo isso de forma autônoma, ou seja, não tem... É como se ele tivesse uma missão e ele cumprisse essa missão sem precisar que ninguém fique mandando as coordenadas para ele naquele momento ali. Tá? Então, de forma bem geral, é isso que esse robô faz. Né? Um aspecto interessante é que o Flatfish e outros projetos que a gente trabalha, muitas vezes atendem demandas que não conseguem ser cumpridas, né? Então, quando a gente fala de águas profundas, né? Alguns tipos de inspeção, de manutenção, simplesmente não são possíveis de serem feitos, porque a gente não consegue enviar equipes de trabalho devido às condições, né? Uhum. Então, muitas vezes as empresas adotam ações de manutenção não preditiva, mas preventiva mesmo. Então, você tem uma média de substituição de ativos, e aí você não tem necessariamente uma eficiência, né, ou uma melhoria do processo, porque você não monitora. Então, a partir do momento que você que você não monitore, você só por tempo, por exemplo, né, substitui um equipamento, isso está longe de ser ótimo, né? Uhum. Então, quando a gente passa a utilizar esse tipo de tecnologia para agora sim monitorar, mais à frente, inclusive intervir, né? Que a gente está caminhando nessa linha, aí você consegue melhorar a eficiência, né? Então, esse aspecto é bem relevante e vem depois, né, da questão da segurança que a Ana comentou agora há pouco. Um ponto que acabou que a gente não comentou, que é o Flatfish, ele atua até 2.000 metros de profundidade. 2.000 metros. Então, é muita coisa, né? Sim. Realmente é um espaço onde o ser humano não vai conseguir vai atuar, chegar, né? Não vai conseguir atuar, como a Rebeca falou. Então, é bem profundo mesmo. Águas profundas, águas turvas, que você não tem a visibilidade. Então, tem algumas características aí especiais. Olha que interessante, porque isso traz uma série de desafios que você tem que condensar tudo dentro daquele equipamento. Sim. Então, vocês comentaram, né, que a atuação dele acaba sendo autônoma, você dá a missão, porque imagino que deve ser muito difícil você ter algum tipo de controle a partir da superfície com essa profundidade. Como é que funciona nesse aspecto? Você trabalhar com profundidades muito grandes, como você tratar, ou de repente seu equipamento tem algum problema, como é que você lida com uma complexidade como essa? O usual, né, hoje o que é bastante praticado nessa indústria é utilizar equipamentos teleoperados, né? Então, os veículos remotamente operados já são prática dessa indústria, especialmente nessas profundidades. Então, pessoas treinadas teleoperam da superfície esses equipamentos até 2.000, 3.000 metros, o que for necessário. Tudo isso é bastante especializado e difícil, então manobrar uma válvula é uma atividade que leva horas, porque é difícil você, através de um equipamento, realizar essa ação, né? Então, não é o especialista que está ali executando diretamente a atividade, é o especialista operando uma máquina que está a 3.000 metros e que está acionando uma válvula por um manipulador robótico, né? E com bastante dificuldade de arrasto do ambiente, de visibilidade, porque é tudo através das câmeras do próprio equipamento, então não é a ampla visão que uma pessoa trabalhando tem, né? Então é bastante limitado, é bastante cansativo, então essas equipes têm inclusive revezamento, né? Então alguém trabalha por um período de horas e aí faz a troca de turno e continua o trabalho. Isso pode durar dias, atividades
podem parecer simples na superfície, mas em águas profundas isso se torna bastante complexo. E quando a gente transfere isso para um equipamento com autonomia, como o Flatfish, o desafio de implantar isso é bastante grande, envolve tecnologias de percepção, de planejamento, né, tudo muito software e inteligência artificial envolvida para poder executar essas atividades sem a intervenção humana, né, e torná-las mais eficientes. Então, isso é um desafio bastante grande que a gente tem em tornar isso realidade, né? Então, o Flatfish tem bastante tempo aí em desenvolvimento, hoje está em fase de industrialização, né? Acho que a Ana pode falar um pouco melhor sobre isso, e já tem alguns frutos aí no mercado. Isso. Legal. Que é um pouco também do como o Cimatec trabalha, né? Acho que vale complementar isso, né? A gente tá numa linha de pesquisa que nosso interesse, nosso core business não é vender os equipamentos que a gente faz, né? Na verdade, o nosso core é fazer a pesquisa, é amadurecer essa tecnologia e passar isso para alguém que vai, de fato, colocar no mercado, né? Então, o Flatfish, de fato, ele já tem essa parceria de industrialização, né, com uma outra empresa, que é a Saipem, e a gente continua atuando, né, ou seja, para colocar alguma funcionalidade nova ou melhorar algum aspecto, mas esse objetivo de levar isso ao mercado hoje é das empresas, tá? São de outros negócios, né, outros mercados, que já não é mais onde o Cimatec entra, né? A gente, de fato, fica na pesquisa, a gente vai no grau de maturidade, né, vai evoluindo os graus de maturidade até que chegou no grau de maturidade que aí cabe a alguma outra empresa colocar isso para frente. O papel do Senai não é competir com a indústria, mas suportar a indústria, né? Então, a gente está ali lado a lado. A gente pode seguir segue nessa industrialização, mas sempre com o parceiro da área que vai industrializar o produto, né? Isso. Investindo numa fase muito incipiente, onde é difícil você trazer muitas vezes investimento do mercado, porque você tem ali uma chance de, enfim, do projeto não seguir para frente, de você investir muito mais do que você tinha imaginado para chegar naquela solução. Então, até que se prove a tecnologia comercialmente, precisa ter alguma instituição que puxe isso, senão, se depender só do mercado, né, é muito mais fácil para quem está arriscando, pensando em mercado, pegar soluções que já se provaram, né? E aí você não tem um desenvolvimento na mesma velocidade. Alguém tem que assumir o risco, né, daquele desenvolvimento. Então, hoje, de fato, a gente que acaba assumindo esse risco no nosso trabalho de pesquisa, né, de que pode dar certo ou não pode, ou a gente vai ter que buscar outra rota para fazer dar certo, né, que a maioria das vezes também é o caminho que a gente vai, né, caso tenha algum problema, a gente vai tentando investigar qual é a rota que a gente pode seguir, qual é o equipamento que a gente pode colocar para fazer aquilo ali dar certo, para fazer funcionar. Então, esse risco acaba também ficando nosso. Claro que é compartilhado com a empresa, né, sempre, mas a pesquisa precisa ter esse feeling, né? As pessoas precisam entender também que pesquisa, que inovação tem risco. E em relação a tempo de desenvolvimento que vocês citaram, né? No caso, num projeto como esse, desde vocês iniciarem o projeto, iniciarem a pesquisa e chegar num produto que, enfim, poxa, legal, comprovamos aqui, conseguimos fazer, né, com que ele cumprisse os principais requisitos, enfim, e agora estamos passando para a indústria. Quanto tempo, mais ou menos, a gente está falando aí? Isso é bem variável. Sim. Né? De acordo com a complexidade, né? Então, a gente pode falar que o Flatfish, que é o case, né? Ele já tem 10 anos de desenvolvimento. Embora hoje já esteja, né, já exista como produto, ele iniciou há 10 anos. Então, mas, novamente, é uma questão de complexidade. A gente não necessariamente vai tornar tudo autônomo, né? Sim. A robótica móvel, por si só, já é um desafio, né? E já supera dificuldades ou questões de segurança e de eficiência de processo pelo simples fato de retirar o homem do campo, né, de exposição ao risco. Então, se você tem um operador que trabalha diariamente exposto ao risco elevado, né, e simplesmente você consegue substituí-lo, ele ainda
pode, inclusive, ser o especialista, né, que analisa os dados, isso não necessariamente é perdido, e coloca a máquina no campo e ele apenas aciona ou utiliza, como eu comentei dos ROVs, né? Isso já tem um ganho de segurança operacional que é notável para várias empresas. E aí esse tempo também é diferente, né? Porque a gente desenvolveu uma solução que tem teleoperação ou funções semi-autônomas, semi-automáticas, isso também já tem um tempo menor aí de entrega, né? O caso que a gente citou é o, assim, o pior caso, talvez. Talvez seja o mais longo, né, que a gente tem. E ainda tem as questões de a indústria de petróleo e gás que envolve tecnologia offshore, também tem muita certificação envolvida, muita particularidade que também deixa esse tempo de desenvolvimento mais longo, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está colocando no campo, né? Sim. Com o que a gente está colocando em águas profundas. Então, de fato, isso vai requerendo um tempo maior. Mas a gente tem outros projetos também que a gente chega num grau de maturidade mais rápido. Sim. Né? Sim. Aí vai depender de caso a caso. A gente pode estar falando de 2 anos para conseguir fazer ali um protótipo maduro. Testado que depois, em campo, né? Testado em campo, em ambiente relevante. Sim. Né? A gente, em 2 anos, dependendo do que seja, a gente consegue fazer. A gente tem uma série de exemplos disso. Né? E aí depois a gente pode ir para uma nova fase, se for o caso, mais 2 anos, para de fato tornar aquilo um produto. Já nessa segunda fase a gente pode trazer uma empresa que vai assumir e levar aquilo para frente. Então é bem variável, depende do que a gente está falando. Bacana. Meus amigos, fazendo uma pausa aqui no nosso episódio, nessa série de gravações aqui em Salvador, para lembrar a todos que agora em janeiro nós vamos abrir as inscrições da primeira turma do curso GPI FEL de 2024. O curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL, onde nós abordamos todas as melhores práticas globais de desenvolvimento e planejamento de projetos de capital, projetos de infraestrutura, projetos industriais, que precisam ser tratados adequadamente durante a fase de concepção e desenvolvimento para que você reduza os riscos da execução e alcance novos patamares de sucesso. Então comece 2024 dando aquela turbinada na sua carreira, se inscrevendo no GPI FEL. O link para mais informações você encontra aqui na descrição desse episódio. Eu espero você lá. Eu tenho curiosidade para saber também como é que funciona para você construir esse tipo de equipamento, né? Ele está operando em pressões muito altas. E aí como é que funciona? Ou seja, a parte externa dele é que tem que ser protegida e lá dentro os componentes não diferem daquilo que você tem aqui? Ou você tem também particularidades dos componentes desse equipamento, ou baterias, etc., que são muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver aqui na superfície? Enfim, como é que é trabalhar com o projeto em grandes profundidades? Em geral, os sensores, como eles vão precisar ter contato com o ambiente, né? Então, eles têm essa proteção, a gente especifica para serem compatíveis com essas pressões, essas profundidades, estanqueidade, inclusive. E então a gente existe toda uma linha de produtos que é direcionada a esse mercado. Então a gente costuma especificar esse tipo de sensor. Se eventualmente tem alguma tecnologia que a gente não identifica essa proteção já de prateleira, se a gente puder falar assim, a gente tem condições de projetar esse encapsulamento também, né? Então, e aí vai desde o encapsulamento de um sensor, um atuador, a própria estrutura, né? Então a gente está falando bastante aqui de robótica como uma grande área, mas ela é composta de algumas competências, né? Então a mecânica, a elétrica, eletrônica e o software, né? Então os especialistas em mecânica vão fazer esse projeto de chassi, por exemplo, que possa suportar essas condições, né? Com a aerodinâmica que vai favorecer a navegação, com materiais, né? Então, para dar um exemplo aí do Flatfish, a gente vai desde a fibra de vidro, né, em algumas partes, ao titânio. E questões... São vários pontos a serem observados, né? Então, tem a flutuabilidade, como eu já tinha mencionado, a aerodinâmica a hidrodinâmica, desculpa, do veículo, né, para favorecer a movimentação e dar todo as condições para que aquele veículo desempenhe as funções que foram
planejadas aí, no caso, via software, né? Uhum. Tem um ponto que eu acho que vale a gente destacar também, que você citou, que é bateria. Pois é. Sim. A gente tem Que são operações demoradas, as profundidades são muito grandes, né? O veículo não desce em 2 minutos, né? Como é que funciona isso? Então, a gente tem um projeto, que é um ótimo exemplo disso, que é um projeto de um nó sísmico, né? Que esse equipamento ele tem que ter uma autonomia de 5 anos no fundo do mar. 5 anos? 5 anos. 5 anos. E eu preocupado com a bateria do meu celular. Pois é, então é uma bateria muito específica que a gente tem que buscar no mercado, onde é que tem essa bateria, fazer o arranjo de baterias, porque não é uma bateria, na verdade é um conjunto de várias baterias que a gente vai precisar colocar no equipamento. Então, com densidade de energia bem alta, e aí a gente vai ter que casar aquela bateria com o formato do equipamento, né, com a quantidade ideal que ele precisa para ter autonomia de 5 anos. É um ponto bem específico essa questão das baterias. Um bom projeto de gerenciamento de energia do nó também, né? Do equipamento, porque se você não consumir bem, ela não vai durar esse período. Perfeito. É um ponto geral, assim, a gente ganha, quando a gente fala de autonomia, a gente puxa necessariamente a autonomia elétrica, e é sempre esse trade-off de consumir energia e ter capacidade de bateria, porque baterias representam peso no veículo. Então, se você aumenta muito a capacidade, você perde a sua capacidade de portar mais coisas, né? Então, mais sensores ou até carga. Então, a gente está sempre brigando. Então, gerenciamento de energia é muito importante quando a gente passa a falar de autonomia também, o que não acontece com robôs cabeados, os remotamente operados, né? Mas aí você trata de outros problemas. Imagina o tether, né, o cabo que vem da superfície até 3.000 metros, que a gente comentou aqui agora. Isso exige uma habilidade muito grande. Existe equipe só para gerenciar cabo, né, gerenciamento de tether. Existe equipamento só para gerenciar cabo. Então, sistemas de gerenciamento de tether. Então, porque eles não podem dar muita volta, isso cria arrasto. E aí, esforços que vão prejudicar a atividade, o desempenho da atividade. Então, tudo isso sempre... Você ganha de um lado, perde do outro. E falando um pouco da gestão do projeto em si, isso aí é um ponto que é muito sensível para a gente, porque a gente precisa mapear isso no início do projeto. Quais são os requisitos que aquele projeto tem que ter, que aquele equipamento tem que atender? Quais são as necessidades necessárias? Então, hoje, a metodologia que a gente usa de gestão de projetos no Sumatec pensa nisso desde o começo. Né? O projeto já nasce sabendo tudo que ele precisa atender, e aí a gente vai fazer uma etapa de levantar o que consegue atender aquilo ali, quais equipamentos, quais sensores, quais tipos de bateria, de que forma aquilo pode ser feito. Então é um ponto que vale destacar, porque é uma gestão de projetos de fato bem pensada desde o início. E se não for bem pensada desde o início, quando chegar lá na parte dos testes e da montagem, o que a gente queria não vai acontecer. Né? Então, e como a inovação, a gente tem que estar o tempo todo revisando, revisitando e negociando também, porque a gente tem um entendimento no início do projeto, tem uma expectativa com certas tecnologias, com planejamento, mas novamente a inovação, e a gente tanto tem sucesso quanto tem fracasso em algumas rotas que a gente toma, né? E aí sensibilizar, né? Ou dá certo ou é aprendizado. Sensibilizar, a gente tem que sensibilizar o cliente para compreender que se a gente soubesse exatamente o que iria acontecer, não era inovação, né? Exatamente. Então, é bem difícil, em alguns casos, fazer essa distinção entre o que é serviço e o que é projeto de pesquisa. Essa é uma outra curiosidade minha, porque assim, a minha experiência toda dentro da engenharia e construção vem de projetos mais preditivos. Por mais que no começo você faça um levantamento de requisitos, daquilo que a empresa espera, e depois você vai conversar com operações, vai conversar com manutenção, e aí você pega esse conjunto de informações e começa a transformar numa engenharia, mas o processo ele é conhecido. Você está lidando com tecnologias que estão no mercado, você está discutindo situações de arranjo, de capacidade, alguma melhoria, às vezes alguma inovação de processo, mas é muito diferente do ambiente que a gente está falando aqui. Então, esse tratamento dos requisitos ele acontece de uma determinada forma que a gente está acostumado a fazer. Quando você vem para projetos de inovação, você tem requisitos
às vezes, muito claros do que é necessário, como operar uma válvula a tal profundidade, etc. Mas o meio do caminho de como chegar lá é que é a grande questão. E aí eu imagino como deve ser na prática, como vocês falaram, esse looping de retroalimentação, porque você parte de uma linha de pesquisa e é muito provável que um ou mais pontos daqueles que são requisitos você não vai conseguir atingir, e aí você tem que voltar. Como é que é esse processo interativo, assim, em linhas gerais, sendo que o caminho ele é bastante desconhecido para você chegar num produto, numa solução? Isso aí na verdade, dentro da nossa metodologia, já tentando pensar nisso, a gente faz uma priorização, né? A gente tem umas escolhas que a gente tem que tomar no caminho. Então, olha, quais são os requisitos que, de fato, não podem deixar de ser atendidos? Então, a gente tem uma lista, né? A gente tem uma metodologia de priorização de requisitos que vai me dar um ranking. Então, dentro daquele ranking ali, o primeiro é o que eu não posso deixar de atender. Então, é a minha prioridade. Aí você vai, vou descendo esse ranking. Vai ter alguns que estão mapeados, a gente sabe que é importante, mas que pode ser que a gente não priorize naquele momento. Então, pode ser que a gente não consiga atender. Então, e é uma troca o tempo inteiro com o cliente. Então, existem avaliações, existem pesos, tá, na metodologia para você, de fato, escolher qual é o que eu vou seguir, né? E isso é trocado com o cliente o tempo inteiro. E no decorrer do processo, a gente tem algumas etapas que a gente chama de projeto informacional, projeto conceitual. E nesse conceitual, a gente vai desenvolver as provas de conceito para ver o que é que realmente, como ficaria esse equipamento, né? E a gente normalmente não desenvolve né? A gente vai desenvolver alguns conceitos para depois fazer uma escolha de, olha, realmente o que a gente vai seguir é esse aqui, porque esse aqui está atendendo mais dos meus requisitos. E isso o tempo inteiro sendo compartilhado com a equipe, sendo compartilhado com o cliente, que essa escolha precisa ser conjunta. Então, de modo geral, assim, é o que a metodologia faz. A gente tem uma metodologia bem estruturada para tentar cobrir esses pontos aí, né? Bacana, é um grande desafio, né? Sim. Assim, grandes projetos necessitam também de grandes formas de como fazer o projeto, né? De uma gestão bem madura, de uma metodologia madura para chegar nele. E esse outro projeto que vocês comentaram, eu queria conhecer um pouquinho mais a respeito dos nós, né? Para coletar dados sísmicos e que você precisa ter muito tempo de autonomia. Como é que funciona esse outro projeto? Bom, uma visão geral, assim, quando você está no fundo do mar, você tem você tem um poço de petróleo, tá? E aí você precisa conhecer o solo daquele espaço, né? Você precisa conhecer o que é que tá no fundo do mar. Então, esse projeto, ele veio com o objetivo de você mapear alguns dados do fundo do mar, né? Dados sísmicos do fundo do mar. Então, é como se a gente desenvolveu um equipamento, né? Que a gente chama de nó, mas ele é conectado com vários outros nós. É uma malha desse tipo de equipamento que vai mapeando o solo a 2.000 metros de profundidade e coletando dados, né, e armazenando naquele nó. E aí, depois disso, vem um equipamento como, por exemplo, o Flatfish e navega, né, acima desses nós, coletando os dados que ficaram ali armazenados por um determinado tempo. Olha. Então, existe uma troca de dados aí no fundo do mar, a uma profundidade bem grande, né? E aí, feito isso, depois o Flatfish chega no espaço, né, na garagem, que a gente chama, e passa esses dados para a superfície para os operadores. Tá? Então, de modo global, é isso que o nó faz, né, no fundo do mar. Bacana. E como é que ele coleta dados assim, né? Eu li que são dados sísmicos, etc. Isso. Você precisa ter algum tipo de perturbação para que ele colete o feedback ou ele capta naturalmente, né, as ondas, enfim, como é que é esse processo para que ele obtenha os dados? Ele capta naturalmente, porque o fundo do mar está se mexendo o tempo inteiro. Apesar da gente não ver, isso está acontecendo. Então, ele capta naturalmente. Ele tem alguns tipos de sensores, né, sensores acústicos e sensores ópticos. Né, então, esses sensores estão captando tudo que está acontecendo ali no fundo do mar, os movimentos, e estão transferindo depois para a superfície. Tá? Então, é por aí. E aí, no caso, o veículo, né, por proximidade,
ele faz essa comunicação acústica. Debaixo d'água a gente acaba explorando basicamente tecnologias acústicas, né? Uhum. E coleta os dados de cada nó, né? Então isso pode ser feito inúmeras vezes, né? Já que a gente tem essa cooperação aí entre malha e veículo. Isso. Você não pode mandar essa informação direto para a superfície. Te exigiria um equipamento muito mais robusto lá embaixo, só pela questão da transmissão, ou você Isso. tem... A dificuldade de transmissão, né? Uhum. Então você teria muita perda de pacote, né? Ou exigiria muita potência para transmitir, isso não casa com... Que tá ligado com a bateria. Eu acho que a gente acabou não comentando, mas a proposta do Flatfish, a gente vai falar bastante dele, porque é um dos nossos maiores cases, é que ele seja residente no fundo do mar. Então, também diferente dessa situação em que hoje a indústria normalmente opera, que é lançar um ROV para cada operação, ou seja, uma equipe num barco especializado, né? Eles lançam o ROV ao mar, descem até o ponto de trabalho e fazem as atividades e depois recuperam isso. Diferentemente disso, o Flatfish foi pensado para ser residente e apenas de tempos em tempos ser lançado e retirado para fim de manutenção mesmo dele próprio. Então, isso ajuda nas questões de bateria também, porque aí nessa garagem, né, que a gente pode chamar assim, que a gente chama de docking station, é submersa, cabeada, porque é como um outro ativo, né, de instalação de óleo e gás. Ele doca, recarrega as baterias, transmite dados, então isso aí já facilita todo o processo, porque é algo que não precisa ser móvel, né? Como o restante da instalação. Ele por si só sai, realiza as missões, retorna. Então, é uma combinação aí de boas ideias. E ele carrega por contato? Como é que é esse... Você não vai ter um plug, não sei, né? Embaixo d'água. Não tentem ligar uma tomada embaixo d'água. Até onde eu me recordo, né? Acho que a parte sem contato ainda não está implantada, né? Então, a carga hoje é por contato. Mas existe plano para fazer a recarga sem contato. A gente não tem também todos os detalhes, porque em alguns aspectos isso fica muito... Aí já passa na confidencialidade da empresa, né? Então, como isso agora, esse ponto aí, por exemplo, é roadmap da tecnologia, não necessariamente a gente tem a informação hoje para validar. Isso. A gente tem que ter muito esse cuidado também com a confidencialidade dos projetos, o que a gente pode falar, enfim, porque é o nosso negócio também, né? Os clientes precisam ter essa segurança de que o que está em um projeto não vai ser compartilhado com outro, porque a gente trabalha com indústria, a gente trabalha com empresas que são concorrentes entre si. Em muitos casos. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Legal. E em relação à complexidade técnica, a gente comentou um pouquinho aqui, vocês provavelmente precisam de muitos componentes que vocês não encontram no Brasil. Na maioria das vezes. Sim. Como que é esse desafio de você conseguir encontrar, trazer o tempo que isso leva, as aprovações necessárias, né? Porque você coloca mais um grau de complexidade. Já é difícil bastante, né, desenvolver a tecnologia, mas ainda tem esse outro desafio de conseguir trazer os componentes, né? Como é que funciona isso? Bom, na maioria das vezes são componentes importados. Tem o que a gente acha aqui no Brasil, mas... enfim, muitas das vezes é importado. E a gente tem alguns processos de aquisições, né, na instituição que permite que a gente consiga importar. Tá? Então, agora é um lead time de fato grande. Né? Dependendo do que seja, você pode levar 6 meses para receber um equipamento. Olha. Então, precisa ser bem pensado desde o início. Pode acontecer. Vão ter outros que vão ser mais rápidos, né? Mas a gente consegue... comprar o equipamento e a gente consegue contratar também o despacho alfandegário necessário para isso. Algumas coisas, algumas taxas a gente tem isenção por ser uma instituição de pesquisa. Então pode ser que a gente consiga isenção em algumas compras. Mas tem todo um processo aí que não é só entrar em contato com a empresa que fornece e comprar diretamente. Não é isso. A gente abre um processo, como se fosse uma call, né? Um portal que a gente abre para poder as empresas darem lance. Se for algo que
unicamente só tenha naquela empresa, como acontece em muitas das compras internacionais, é muito comum. Então, a gente consegue contratar diretamente, justificando a inexigibilidade daquele equipamento que só tem naquele lugar e é o que exatamente a gente precisa. Então, pela especificidade técnica, muitas vezes, né? Então, como a gente comentou, a gente está falando de tecnologias muito novas, condições muito específicas também, então, eventualmente a gente esbarra em apenas uma solução disponível no mercado para atender a todos aqueles requisitos. E aí a gente justifica, não consegue, né, 3 cotações, mas a gente justifica a demanda para atender requisito e, obviamente, a existência de orçamento para aquilo, né? Se aquilo comporta no orçamento do projeto, no que foi pensado, também a gente segue. Senão a gente tem que repensar até, às vezes, o conceito. Um aspecto interessante de compra internacional é suporte, que é bem complicado, né? Porque é a distância, não é como se você pudesse facilmente enviar qualquer acionamento de garantia. Então, para enviar também é um processo complicado. E a depender do que seja, Rebeca, talvez nem pode enviar, por exemplo, via avião, tá? Então, sim, por causa das baterias. Olha só. As baterias são uma faca de dois gumes, né? Porque elas têm papel importante para a autonomia, mas elas dão bastante dor de cabeça. Imagina. Porque a gente não pode despachar via aéreo dependendo da capacidade da bateria, né? E aí passa a ser transporte marítimo ou terrestre. Então, isso aumenta também os tempos de transporte, né? De entrega e de recebimento. Outro aspecto até interessante é que a gente, por padrão, segue nossos processos de compras com um pagamento posterior ao recebimento. A gente recebe, valida, aceita né, o produto e paga depois, né? Então é a regra do nosso processo de compras. Quando a gente compra lá fora, dificilmente a gente consegue isso. E isso envolve bastante risco. Em alguns casos, algumas empresas não aceitam nem fazer contrato com a gente. E a gente passa por situações de até reavaliar a tecnologia. Tentar um ou outro fornecedor, porque posso citar um caso, mais de um caso, na verdade, em que a gente cogitou seguir com um componente, comprar um componente que era um componente de alto valor, né? Então, entre 30 a 50 mil dólares, e a gente tinha que pagar antecipado, não teria contrato, os termos e condições das empresas, mais de uma, diziam que eles podiam não entregar por força maior. Olha. E aí, bom, houve um ponto em que a gente decidiu recuar e reespecificar, mudar o projeto, mudar essa parte do projeto para não assumir esse risco de não receber ou não cumprir o prazo. Então, a gente acaba lidando com isso também, que vai bem, assim, interfere no técnico. Obviamente, a gente planejou, nesse caso que eu estou mencionando, a gente replanejou 3 vezes. Olha. Porque a gente ficou com bastante receio de assumir o risco e não receber a tempo, prejudicar o projeto do mesmo jeito, ou não receber. A gente não pode confiar cegamente, né, nos fornecedores. É mais um grau de complexidade em projetos que já são inerentemente complexos, né? E pelo que vocês estavam comentando nesses projetos, principalmente a grandes profundidades, em relação a nível de confiabilidade, me parece muito como projetos de engenharia espacial, né? Porque assim, você precisa ter um nível de confiabilidade, e eu não sei se tem muita redundância ou não, porque como vocês falaram, eu instalo um equipamento lá, 2, 3 mil metros, um nó, e ele começa a não funcionar, 2, 3, 4, a manutenção não é fácil, a substituição não é fácil, é muito mais vantajoso às vezes você investir em sistemas mais robustos para que você reduza o risco de uma manutenção não programada do que você fazer uma substituição, né? Tem isso nesse tipo de projeto? Porque você não tem acesso fácil ali o tempo todo, como é que é? Tem, aí entre alguns outros passos que a gente cumpre também, não só todos esses mapeamentos que eu falei, mas a gente faz fases de testes tentando chegar ao máximo nessa confiabilidade que a gente precisa para colocar no fundo do mar. Então a gente
vamos dar um exemplo de um equipamento. A gente primeiro vai testar num tanque, depois a gente vai pegar e vai colocar isso numa piscina, depois a gente vai colocar numa baía que seja um pouco mais próxima da gente, de 300 ainda é um ambiente metros, controlado, que ainda né? é um ambiente controlado. Uhum. Depois a gente vai aumentar essa profundidade um pouco mais, enviar um outro equipamento talvez para ver, né, como é que tá lá no fundo do mar. Então, por exemplo, o Flatfish. A gente pode fazer, a gente fez tudo isso com ele, né? A gente fez testes na Baía de Todos os Santos, a gente fez testes na Itália, enfim, a gente foi indo passo por passo. Uhum. E nos testes a gente enviava também um ROV para ficar olhando, ou seja, um teleoperado, para olhar se, como é que de fato ele está se comportando debaixo d'água. Então tudo isso vai aumentando a confiabilidade. Então se a gente enxerga, ó, esse ponto aqui a gente viu, né, com o nosso outro equipamento que precisa melhorar. Então a gente já sabe onde é que a gente tem que atuar. Então para chegar nessa confiabilidade a gente exausta, né, estressa, como a gente fala, né, a gente estressa aquele equipamento muitas vezes em diferentes condições de testes. Uhum. E a partir de um certo ponto, a gente passa a envolver, inclusive, a empresa para certificar o equipamento. Então, a gente já passou por... aplica isso nos projetos, né? A partir de uma certa maturidade, eles já estão aptos a serem validados por um terceiro, né? Uma certificadora como a DNV, que é bem relacionada a essa área de petróleo e gás, a própria Bureau Veritas, né? Então, elas já passaram por projetos nossos, sendo a entidade certificadora que vai validar esses testes, né? Porque somos nós fazendo testes e dizendo que está tudo bem, não. São elas que são isentas e, né, não têm interesses nem como cliente, nem como desenvolvedores, que somos nós, e dizendo, validando, olha, sua tecnologia está realmente certificada e testada nessa maturidade tecnológica. Então, a gente também segue nessa linha a partir de um certo ponto, né? Não desde o início do projeto, porque ainda é muito cedo. Sim. Mas, à medida que a gente caminha para a industrialização, a gente vai para essa linha também. Bacana. Bom, vocês têm projetos também que não são da parte offshore, né? Vocês comentaram do setor elétrico também. Que tipos de projetos vocês têm nessa área? Tá no ambiente pelo menos mais próximo, né? Mais fácil de você controlar, mas não necessariamente de operar. E não menos perigoso. E não menos perigoso. Exatamente. A gente tem os projetos da própria robótica, também para esse setor elétrico, mas tem outras frentes também de automação. A gente já desenvolveu equipamentos mecânicos para esse setor. Posso dar um exemplo aqui. A Rebeca pode falar de um outro que ela liderou. Eu vou falar um pouquinho de um que foi a torre de emergência, que seguiu também esse espaço. Nasceu como uma ideia de, em ocorrências de linhas de transmissão, que são linhas que envolvem um nível de tensão mais alto. A gente está falando de 69 kV, a gente está falando de 138 kV. Quando você perde uma torre por algum acidente que tenha acontecido naquela linha, você tem um tempo de recuperação daquela torre muito alto. Então, você precisa substituir a torre. A gente está falando de, às vezes, dias para você conseguir substituir aquilo ali. E aí, a gente, tendo essa dor do cliente, a gente desenvolveu um equipamento que é uma torre móvel para emergências, que é rebocada. Ela já vai montada, né? Existem estruturas de emergência para atender esses casos, mas são estruturas que você vai levar para um campo uma série de equipamentos e você vai ter que montar manualmente para fazer aquela torre ficar lá no lugar. O acesso que também normalmente vai levar é difícil. Perfeito. Né? O acesso é difícil e aí você vai conseguir chegar com um caminhão, com um mundo de equipamentos nesse lugar que o acesso é difícil. Sabe? Então foram problemas que a gente tentou resolver nesse projeto, que foi um sucesso, né? Então a gente desenvolveu uma torre. Ela é telescópica, então ela é composta de vários módulos, né? São 4 módulos nessa torre, que eu levo até o local transportada por uma picape. Então eu torno o processo muito mais fácil. Consigo chegar ao local, ela já vai montada, então eu opero ela por um controle remoto. Tá? Então o operador está no solo, eu vou bascular essa torre, ela vai num reboque, né? Então eu vou tirar ela do reboque, vou subir a torre módulo por módulo via controle remoto. E o operador, ele de fato só vai escalar a torre quando ele precisa grampear o cabo. Então a gente melhorou não só o risco do operador, né, de que eu só estou colocando ele a uma altura maior quando eu preciso de fato grampear os cabos, que já é quase no final da operação.
e eu ganhei em tempo, principalmente. Tempo porque de parada, né? você imagine uma linha de transmissão ficar parada, eu tô falando aqui de milhares de Nossa. consumidores que vão ficar sem energia. É. Então, quanto mais cedo a operadora conseguir religar aquela linha, né, reenergizar aquele trecho, menos consumidores vão ficar desligados. E isso para elas é ganho financeiro. Com certeza. Então, a gente conseguiu fazer toda uma operação do início ao fim em 2 horas, 2 horas e meia. Então, 2 a gente horas? ganhou muito, foi assim... Olha... E hoje está na fase de industrialização. A gente está Uhum. numa segunda fase desse projeto, a gente fez toda essa primeira em 2 anos. E a gente está numa segunda fase desse projeto, em que a gente fez um edital para convidar empresas, a gente tem uma empresa definida para colocar isso no mercado. Então, é um exemplo de um outro projeto que o Simatec fez, não necessariamente envolvendo a robótica, mas em outras linhas de atuação que a gente tem 44 horas de competência. Então, a gente consegue trabalhar com mecânica, com elétrica, com automação e por aí vai, né? E a Rebeca tem um outro exemplo muito bom que eu acho que ela pode citar também. Sim. Legal. Hoje a gente, aí já no contexto de robótica mesmo, Uhum. a gente tem um desenvolvimento num robô de inspeção para subestações de alta tensão. Então, caímos naquela situação, né, do operador que se expõe diariamente fazendo inspeções com instrumentos Uhum. e subestação de alta tensão tem uma série de exigências de certificação para os próprios operadores, os equipamentos têm riscos inerentes, né, à operação em si. Essas altas tensões, então, vão exigir bastante aí um cuidado de segurança. E aí, nesse caso, a gente, juntamente com o cliente, propôs um robô de inspeção que navega de forma autônoma. Então, ele percorre os equipamentos e executa algumas inspeções que seriam feitas por esses operadores. Uhum. E em alguns passos ele executa isso de forma automática, né? Então ele captura as imagens sem contato, né? Então não é um aspecto que a gente explora nesse caso, porque exigiria outras condições. Então a linha continua lá viva, né? Não há desenergização, mas sem contato, e por uma série de sensoriamentos a gente faz o imageamento de mais de um tipo de sensor, né? Para capturar instrumentos, para capturar condições dos equipamentos, que é algo que eles já fazem diariamente, né? E gerar relatório, e aí isso vira a análise para o especialista, mas aí de forma remota, né? Então, o robô segue, faz as rotas, desvia de obstáculos, até porque são subestações coabitadas, né? Então, não são diferente de outros casos em que existem subestações totalmente que não tem presença humana, né? Então, não é o caso. A gente projetou para lidar com presença humana para outros trabalhos, né? Ainda vão existir intervenções, equipes de trabalho ali no campo. Que torna tudo mais complexo. Você tem outros componentes ali. Isso, então ele é capaz de desviar de obstáculos, replanejar a rota se tiver uma equipe de trabalho ali na região, né? E executar suas tarefas e retornar. Né? Então isso a longo prazo seria um ganho muito grande para a eficiência do processo e, como eu falei, a segurança. Sempre a segurança. Né? E você usa inteligência artificial para isso, para você para capturar as imagens, por exemplo, né? Então a gente fez treinamento com as fotografias dos equipamentos ou as fotografias dos instrumentos também, né? Da instrumentação industrial. E em cima disso a gente fez treinamento para detectar e obter essas medições. Bacana. E dá para ver como a tecnologia pode nos ajudar a aumentar a capacidade de um tipo de inspeção, de intervenção, através desse banco de dados que você vai construindo de situações. Porque se a gente pegar pela intervenção humana, você precisa que você tenha um operador muito experiente que já passou por N situações para que, de repente, possa identificar algo que ele já tenha visto anos atrás, ou identificar que, poxa, isso aqui é diferente de tudo que eu conheço. E ele transferir isso para outra pessoa é um processo muito difícil, porque a outra pessoa não viveu isso, por mais que ele conte, mostre e tudo mais, ela não passou por aquela experiência.
mas imagino eu que com o uso da tecnologia em veículos desse tipo, cada experiência você vai agregando no seu sistema, no seu software, no seu algoritmo, Exato. ou seja, e ele só vai evoluindo cada vez mais capaz de identificar situações das mais diversas possíveis, né? E aí a gente abre espaço para os profissionais trabalharem em melhoria de processo, em outras frentes que não são o trabalho, vamos dizer assim, o usual, né? E o A trabalho repetição. de risco, né? Isso, então você transfere essa atividade corriqueira para a máquina, né? E abre espaço para inovação, melhoria de processo e tudo mais em cada empresa. Muito bom. Hoje em dia é muito falado nesse ponto, né, de que a tecnologia poderia estar tomando os empregos, ocupando os espaços que seriam do homem, mas na verdade a gente tem que se reinventar. A gente tem que se reinventar, a gente tem que buscar quais são os outros espaços que a gente vai ganhar, né, usando a tecnologia. Eu acho que é um caminho que a gente vai precisar seguir, né, de modo geral. E tirar o homem de situações de risco, como vocês já comentaram. Exatamente. Poxa, isso aqui pode ser feito por uma máquina, por que eu vou expor o ser humano a um risco muito alto se eu posso fazer isso de outra forma, né? Exatamente. Que bacana. E, claro que já trabalhar com inovação, trabalhar com tecnologia, com todo esse contexto, com todo esse mercado, importações, mudanças de requisitos, etc., já é uma grande complexidade. Agora, como é conseguir formar equipes que tenham esse perfil e consigam trabalhar com projetos de inovação? Como eu falei, né, o meu background ele é muito de projetos preditivos. Imagino que não é todo mundo que consegue chegar e dizer assim, poxa, peraí, como é que a gente vai resolver esse problema específico aqui? Vamos olhar aqui, vamos olhar lá, né? Como é que é trabalhar a parte de pessoas em projetos tão complexos? Eu diria que esse é o maior desafio que a gente tem hoje na instituição. Sim. Não só na robótica, mas em todas as áreas a gente vem enfrentando esses desafios de ter pessoas preparadas para aquilo ali. Para suprir esse desafio, porque nossos projetos não vão parar de acontecer, a gente vai continuar recebendo demanda dos clientes e a gente quer cada vez mais estar fazendo outros projetos. Então a gente precisou desenvolver métodos para conseguir suprir esse desafio. E na robótica em específico, a gente tem um case de sucesso, que é o nosso centro de competência. Então, o que a pessoa teria que aprender para fazer os projetos de robótica é muito específico. Você não vai achar outro lugar no mercado que vai trazer a pessoa com aquele conhecimento que a gente precisa nos softwares específicos, de programação específica, de simulação específica. Então, a gente desenvolveu um centro de competências em robótica e sistemas autônomos para treinar pessoas. Então, o Cimatec também tem um diferencial que a gente não é só pesquisa, a gente é um curso técnico, a gente é uma graduação de diversas engenharias, a gente é uma pós-graduação, a gente tem estricto, enfim. Então, isso traz um diferencial para a gente de ter acesso a pessoas de forma mais fácil. Então, se você, numa próxima oportunidade, conhecer lá o Cimatec, você vai ver que é jovem andando o tempo inteiro lá. Isso é muito bacana, porque são alunos o tempo inteiro circulando na instituição. E pra gente isso é bom que a gente consegue ter acesso a esses alunos, colocá-los no nosso ecossistema para trabalhar. Para o aluno é bom que ele tenha uma oportunidade de emprego ali já iminente, né? Uma oportunidade de trabalho iminente. E a gente começa a treinar aquela pessoa. E descobrir talentos. Perfeito. Então ela tem um ciclo de formação que ela precisa cumprir, né, no nosso centro de competência em robótica, para ela ir aprendendo o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, basicamente, nesse início ela vai fazer pesquisa, né? Ela vai ler artigo, vai fazer simulação em software, vai programar, enfim, ela vai aprender o que a gente faz no nosso dia a dia. Para quando ela chegar no nível que a gente fala assim, você tá no nível de maturidade bacana e os nossos projetos estão precisando. Você casa as duas coisas. E aí a gente absorve essa pessoa, né? Que vai assumir mais responsabilidades. O trabalho não vai ser mais o mesmo, o estudo não vai ser mais o mesmo. E essa pessoa vai alimentar ali aquele ecossistema da gente de inovação, de estar nos projetos trabalhando. Então a gente precisou desenvolver estratégias para suprir esse desafio de pessoas. Não é que a gente não tenha pessoas do mercado, a gente tem, mas de um modo geral a gente acaba tendo muita gente que nós mesmos formamos, como a Ana explicou. Exato. Até porque no mercado é difícil. Hoje, achar o que a gente faz é difícil. Então a gente tem algumas parcerias também com universidades para tentar atrair mais pessoas, né, para o que a gente faz. A gente busca também, a gente tem processos que vão para o mercado captar pessoas
A gente tem um sistema por trás de captação de recursos humanos, enfim, que está buscando o tempo inteiro ali via LinkedIn ou seja qual for outro tipo de plataforma, buscando currículos para alimentar os nossos processos, mas a maioria das vezes é interno. Isso mostra também a importância da gente ter a indústria junto das instituições de ensino, que lá fora a gente vê tanto. Sim. E aqui no Brasil é tão difícil você ter isso dentro, se não for num ambiente como esse de vocês, né? Eu lembro dos meus tempos de faculdade, a gente tentava trazer para a Federal do Paraná as construtoras e tudo mais, e a própria reitoria falava assim, gente, o processo para você conseguir botar isso dentro de um contrato é tão longo que vocês vão se formar e esse negócio não vai estar pronto, né? E aí você vê lá fora as indústrias Sim. implantando centros de pesquisa dentro das universidades para justamente poder fomentar esse ecossistema, você recrutar os melhores talentos, você dá a oportunidade e a visão de quem está estudando de ver, cara, ali do lado está sendo feito algo que a gente está pensando para o futuro. Então não é aquele negócio que ele precisa sair e buscar onde tem, já está ali. Isso. Já naturalmente já gera a curiosidade, gera o desejo, gera a vontade de entrar nesse mercado e acaba fomentando, né, toda essa parte de desenvolvimento. Então, acho isso muito bacana porque você tem né, o ensino, a pesquisa atuando juntos com o mercado e saindo soluções como essas que vocês estão trazendo aqui. E esse exemplo que você deu, a gente tem no Sumatec. A gente tem empresas que estão lá dentro, que financiam centros de competência ou financiam projetos de formação de pessoas, né, que a pessoa vai... Às vezes a gente tem um exemplo da empresa passar desafios. Olha, eu tenho esses desafios aqui para resolver... vamos colocar gente para trabalhar, vocês conseguem recrutar isso mais fácil, as pessoas trabalham naquele projeto para resolver um problema para a empresa e depois são contratados pela empresa. Então isso acontece com a gente. Né? Ou mesmo da própria empresa. A gente tem um caso de uma empresa cujos participantes desse tipo de atividade eram da própria empresa também, eles estavam fazendo essa formação para a própria empresa. Sim. E outro ponto é que a gente consegue aliar muito bem o desenvolvimento de pesquisa acadêmica com esses projetos que a gente desenvolve, já que a gente consegue, a gente tem a faculdade, a gente tem o centro de PDI, então a gente consegue ter uma dissertação de mestrado encaixada num projeto, ou seja, que é uma parte de uma função lá do projeto, uma tese de doutorado, que é uma parte de um projeto também, que foi o que você comentou, que é mais difícil na federal, né? Muitas coisas que a gente acontece, vê que... muitas empresas investem nas federais, a gente tem exemplos aqui também, na UFBA, na UNEB, né? Mas a gente vê que é mais difícil isso ir até o mercado, como a gente está falando aqui, de transformar em produto, né? Aí fica na pesquisa básica mesmo. Não tenha, né, como você trouxe, mas o core é diferente, então a velocidade com que as coisas acontecem nem sempre vão ser aquela que você pode... né, aproveitar mais o mercado interagindo. E eu acho bastante interessante um outro ponto que vocês trouxeram, que tem se tornado cada vez mais comum as empresas trazerem desafios para o mercado. Antes era aquela coisa que ficava muito restrita, né? De assim, poxa, eu não vou abrir que eu tenho um problema aqui, porque, né, eu vou divulgar isso. E a gente tem visto nos últimos anos concursos, competições, e olha, tem essa questão aqui, estou recebendo do mercado, startups, pesquisas, etc., para me ajudar a resolver, vou ter uma premiação, etc., e o projeto pode seguir para frente ou não, que for selecionado, mas você também coloca esse estímulo no mercado, né? Também acho isso muito legal. Exato, e isso é bom para as empresas, é positivo, né? Porque a gente só vai conseguir resolver os problemas que elas têm se a gente souber quais são. Então a gente precisa dessa abertura, né? A gente precisa que a empresa passe quais são as dores para a gente poder resolver. Né? E isso pode ser feito através de projetos como esse, né? De você ter um grupo ali trabalhando para a empresa, recebendo às vezes uma bolsa, né? Um incentivo estudantil, enfim, um financiamento para pensar, basicamente, pensar em como resolver aquele problema, criar um conceito, né? Bacana, muito bom. Gente, dava pra gente passar o dia falando de projetos tão interessantes assim, principalmente quando a gente fala de inovação, fala de robótica, né? Dentro da engenharia, com tantos desafios que a gente tem e desafios que nós vamos criando ao longo do tempo. Então, trabalhar com águas profundas, que é algo até recente, né, no Brasil e que precisou passar por todo, e ainda passa por uma série de desenvolvimentos para vencer esses desafios. Mas a gente precisa encerrar e eu sempre peço para os convidados deixar uma mensagem assim, para os nossos
ouvintes, nossos espectadores. Pensando no desenvolvimento profissional, assim, falando aqui no ambiente de inovação, de busca por novas soluções, o que vocês deixam de dica para a nossa audiência, para quem quer trabalhar nesse mercado ou quer desenvolver soluções novas, diferentes para a sua área de atuação, sejam elas quais forem, mais ou menos tecnológicas, mas um mindset de, poxa, buscar soluções e tentar vencer novos desafios. Rebeca, o que você deixa para o nosso público do Capital Projects Podcast? Eu diria que a gente tem que estar aberto à formação contínua, né? Então, olhar agora para essas questões de inteligência artificial que estão acessando todo mundo, vamos dizer assim, não ignorar isso. Isso naturalmente vai ser incorporado ao nosso dia a dia, então seja de gestão de projetos, seja de desenvolvimento de tecnologia, né? Porque até pouco tempo a gente falava disso de uma forma bastante em nicho. Hoje você pode escrever um e-mail com ajuda, com suporte de tecnologias como essa. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com a confidencialidade de dados, a gente falou disso aqui, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em como a gente usa isso. Mas uma das formas que a gente tem de melhorar a nossa eficiência, né? O nosso tempo está tão apertado hoje. E a gente não pode ignorar essas novidades. Bacana. Muito bom. Ana, e você? Eu vou numa linha também do que a Rebeca falou, de você estar aberto às novidades, né? Trabalhar com inovação é um contexto que você não tem zona de conforto. Então você precisa estar estudando o tempo todo, investindo na sua própria formação. Então, para quem quer ir para esse mundo, vai precisar investir em formação, vai precisar estudar. Se tem algo que pode mudar a nossa realidade, é a educação. Então, iria muito nisso aí. E estar aberto a mudanças, né? Pensar fora da caixa. Inovar é você assumir riscos, é você estar sempre tentando pensar em soluções diferentes. Então, acho que esse pensamento fora da caixa também é essencial para quem quer seguir esse caminho, sabe? É você não se colocar numa zona de conforto. É, de fato, o que pode mudar aí a nossa realidade. Bacana. E falando de inovação, inovação hoje está em todas as áreas, né? Se não está, deveria estar, porque na verdade o que vai manter as empresas, sejam elas quais forem, em qualquer mercado, em qualquer indústria, é a capacidade de daqui a 5, 10 anos estar fazendo diferente e melhor do que faz hoje. Então não tem escapatória, seja na construção, seja na engenharia, seja na robótica, enfim, né? A inovação ela é necessária. A inteligência artificial, que esse ano, para quem não está no mercado, né, de tecnologia, pegou todo mundo de surpresa e é para todas as áreas. É claro que de formas diferentes, com cuidados diferentes, mas assim, hoje não tem o que não possa ser explorado, pelo menos, pelos profissionais em termos de inteligência artificial com o que temos aí. Então, realmente, a necessidade de educação é constante, né? E isso vem de cada um, de correr atrás e ver, poxa, o que eu posso fazer diferente. Perfeito. E independente do tamanho também da empresa que a gente está falando, né? A gente citou aqui exemplos de grandes empresas, né? O Cimatec também é uma grande empresa, mas a gente está falando aqui de empresas pequenas que vão precisar inovar o tempo inteiro, ou o negócio delas vai morrer também. Então, a gente tem que ter esse pensamento que inovação não é para grandes empresas. Inovação é para absolutamente qualquer empresa que queira se manter no mercado. Que quem não inova, daqui a 3, 4 anos, alguém pode chegar e estar fazendo o que ela faz de forma mais rápida, de forma mais barata, e a pessoa vai ficar para trás, né? A empresa vai ficar para trás. Então, a inovação é para todas as esferas, né? Excelente. Ana, Rebeca, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Capital Projects Podcast. Obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece aí o convite, né, de falar de inovação, falar de robótica. É o nosso dia a dia, né? Então a gente também ficou muito feliz de estar aqui tentando passar divulgando isso um pouco mais para as pessoas. Sim. Bacana, muito bom. E desculpa interromper, mas a gente espera vocês aqui no Cimatec, uma visita. Isso. Vale a pena nos Vale muito a Eu passei na frente quando eu cheguei do aeroporto, é lá no caminho do aeroporto, não? Sim, é perto, na Orlando né? Gomes, isso. Passei ali na chegada, bati o olho, falei, legal, e né? ali é um só dos Cimatecs, né? Vale ressaltar. Ali é a nossa principal unidade, mas a gente tem outras. Bacana. Não vou querer conhecer mais, sim. Muito bom, gente. Obrigado.
Gente, olha só que interessante toda essa conversa aqui, o quanto a gente está avançando na inovação, na tecnologia, na robótica. A gente ainda pensa que, poxa, para ter soluções interessantes, desenvolvimentos, são coisas que tem que vir de fora. E tem tanto trabalho bom sendo feito aqui no nosso país, junto com as empresas, fomentando a educação, fomentando a tecnologia. Então é muito bom poder contar aqui no canal exemplos como esses e espero continuar trazendo vários outros aí ao longo da nossa jornada. Esse é mais um dos episódios especiais gravados aqui em Salvador, que você está acompanhando aí ao longo das semanas do Capital Projects Podcast. Eu quero deixar aqui um recado, uma novidade, que em janeiro agora vai abrir a próxima turma do curso GPI FEL, o curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL. A turma de 2023 foi um baita sucesso e ainda está ocorrendo aí com as masterclasses de planejamento, de escopo, as lives de tirar dúvidas. E a gente vai abrir a próxima turma em janeiro, então fique ligado no perfil para saber as novidades. Se quiser, entre também no nosso grupo VIP de WhatsApp lá para ficar sabendo mais. Eu quero agradecer também aos membros do nosso canal que contribuem mensalmente através do Catarse para poder manter o canal funcionando e, como eu já falei, a possibilidade, por exemplo, de gravar programas como esse, né? A vinda aqui para Salvador, o estúdio e tudo mais, aí feito com o apoio dos nossos membros. Se você ainda não participa, eu te convido a participar. Você pode ganhar também uma caneca do nosso canal, uma camisa personalizada. Tudo isso faz parte do nosso plano de sócios, lá de membros do Capital Projects Podcast. Obrigado por acompanhar até aqui. Espero você semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.